Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema desta vez é a chamada da igreja. Este é um dos temas que nós abordamos neste livro aqui, O Ganhador de Almas. E este é o primeiro livro que nós escrevemos. Como o seu título mostra, ele é voltado para a tarefa máxima da igreja. Para tomarmos como base, queremos ler convosco o texto que está em Marcos, Evangelho de Jesus, na versão de Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Veja o que diz o texto sagrado. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Como nós podemos ver claramente, esse texto, ele coloca-nos no momento exatamente onde Jesus decidiu separar entre os seus seguidores 12 para constituí-los apóstolos, ou para confiar-lhes uma missão específica, ou para enviar em seu nome. Apóstolo significa enviado. E como o texto mostra, depois de um período de oração, um longo, um demorado período de oração, à altura da necessidade ou da decisão que Jesus ia tomar, Jesus desce do monte, decidido a separar esses 12 homens, os quais daria continuidade à sua missão logo que ele fosse assunto aos céus. Os 12, portanto, aqui separados por Jesus, os 12 apóstolos, são, portanto, ou representam, portanto, a igreja no seu estágio embrionário. Portanto, o que Jesus diz aqui aos apóstolos, a esses 12 homens, é extensivo a toda a igreja ao longo dos séculos. E como o texto mostra, está muito claro o propósito de Jesus para a igreja, ou a chamada que ele tem à igreja. O versículo 13 diz que ele separa os 12 e chama para si, para que eles convivessem com ele. Fica claro, portanto, que a primeira intenção de Jesus em nos chamar, em nos constituir igreja, é para que nós tenhamos esta convivência ou esta experiência com ele. Então, antes de ir aos campos, nós devemos vir a Jesus. Infelizmente, muita gente que diz que se converteu ou que passa a congregar ou frequentar a igreja, como diz o ditado popular, tenta colocar o carro na frente dos bois, já quer sair pregando. Uns já se auto-intitulam obreiros, outros já dizem que têm ministérios, são missionários e coisa parecida, aí procura aí um tema ou um título, né, impactante e sai por aí pregando e até diz que está fazendo a obra de Deus. Porém, essa não é a dinâmica do propósito divino, o texto deixa claro, esse não é o roteiro do chamado de Jesus. Antes de Marcos 16 e 15, está Mateus 11, 28, ou seja, antes de ir ao mundo, antes do ide por todo mundo, há um vinde a mim. Ou seja, antes de partir aos campos, tenha primeiro experiência com Cristo. Moisés, antes de ser constituído o líder, o grande líder e libertador do povo egípcio, Moisés passou pelo monte, onde teve uma experiência particular, pessoal com Deus.
o fogo queimando a sarça, sem que ela se consumisse. A voz de Deus foi ouvida por Moisés, o chamando, o ensinando a se aproximar, a vir à sua presença, a fim de que fosse capacitado para a missão que Deus tinha para ele. Portanto, a intenção primeira de Jesus é que nós nos aproximemos dele. Cheguemos a ele, como diz o texto, para conviver com ele, para aprender com ele, para ser impactado pela glória dele, para ser preparado para a missão que ele tem para cada um de nós. E vale dizer que isto não acontece da noite para o dia. Os discípulos conviveram anos com Jesus diariamente. Ia aonde Jesus ia, dormia aonde Jesus dormia, comia o que Jesus comia, ou seja, um discipulado de anos intenso. Hoje a gente vê pessoas que com uma semana se dizem preparados, inventam o ministério e saem por aí fazendo aberração e ainda diz que está fazendo a obra de Deus. Isso é uma lástima. Isso não condiz com o que as Escrituras ensinam. Então, que tempo é esse? O tempo é o tempo que Deus determina, e quem tem comunhão com ele sabe quando esse tempo chega. Deus não é Deus de confusão, e quando ele fala claramente. O tempo não é do homem, o tempo é de Deus. O chamado não é do homem, o chamado é de Deus. A hora quem sabe é Cristo. O próprio Cristo, para esses apóstolos, disse: fiquem na cidade, aguarde a chegada do Espírito Santo. Então, há um tempo a se observar, há um tempo a se cumprir. Jesus foi enfático quando disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Portanto, não tem vida autêntica, genuína, se não tivermos ligado em Cristo. Você não tem que se apegar à igreja, você tem que se apegar a Cristo. Você não tem que estar firmado em cargo na igreja, você tem que estar firmado em Cristo, que vai lhe oferecer vida, que pode lhe oferecer vida espiritual autêntica, é Cristo, não é cargo, não é um instrumento, não é uma amizade, ou seja lá o que for que tenha na igreja, que lhe sustenta espiritualmente, que lhe dá a seiva necessária para se manter de pé e produzir. O que tem que produzir é Cristo, a videira. O versículo 14 diz claramente que ele chama para si os que ele queria, a fim de que estivesse com ele, e diz: e para proclamar, uma expressão mais clara, para que pregasse o Evangelho. Portanto, a função primeira, primordial, prioritária da igreja é pregar o Evangelho. Hoje se desenvolve uma cultura que as pessoas querem ir para a igreja para se entreter, para se divertir, como se estivesse indo a um teatro, ou a um local, um show, onde fosse ver um espetáculo, alguma coisa que lhes agradasse. Se você quer se divertir, o lugar que você tem que procurar não é a igreja. Vá a um parque, vá ao shopping, vá a um outro lugar. A igreja não é para divertir. Outros querem ser entretidos, querem ir à igreja e receber presentes, querem receber uma palavra que massageia o ego. A igreja não é para agradar o homem. A igreja existe para ensinar os homens a agradar a Deus. A igreja não é lugar para você ir ser servido. A igreja é para você ir e aprender a servir a Cristo. Portanto, a missão primeira da igreja, a missão primordial, não é entreter, não é divertir, é pregar o Evangelho. Muitos querem ir à igreja e ainda dizem: eu quero ouvir uma palavra de vitória. Não. O Evangelho não é um conforto. O Evangelho é confronto. O Evangelho nos chama a tomar uma decisão profunda e sincera de nos converter a Cristo e a Ele servir e a Ele dedicar a nossa vida. Então, a igreja não tem a missão de lhe dizer uma palavra que vai massagear o seu ego. A missão da igreja é lhe convidar para servir a Cristo, ainda que isso lhe custe sacrifício. De sorte que a pregação
deve estar em primeiro lugar na agenda da igreja. E se é a missão prioritária, todo recurso, todo investimento financeiro ou humano deve ser destinado prioritariamente à igreja. Os apóstolos entenderam o que Jesus disse aqui de forma tão clara, que eles disseram: nós não podemos deixar a pregação e servir as mesas. Não que a assistência aos necessitados ou o serviço social da igreja não seja importante. Era tão importante que os apóstolos constituíram o diácono para cuidar do serviço, e ele foi feito de fato. Mas a tarefa prioritária, que era a pregação da palavra, os apóstolos disseram: a ela nós vamos nos dedicar. Ou seja, o que é prioridade não se coloca para depois, não se adia, não se confere a terceiro. Fica aqui uma lição para os líderes. A pregação é prioridade, e é a essa prioridade que os líderes devem se dedicar com empenho máximo e delegar as demais tarefas aos seus auxiliares, aos seus colaboradores, e assumir como enviados de Deus, com empenho máximo, a tarefa prioritária da igreja, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está tão intimamente ligada à igreja que a sua execução confere vida à igreja. Pregar enseja movimento. E quem tem saúde se movimenta. Quando você vê uma pessoa que prefere ficar deitada, que prefere o comodismo, é sinal de que algo não está bem com ela. A evangelização confere, portanto, fala da saúde da igreja. Uma igreja que é saudável é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que vai aos campos. A evangelização, a pregação do evangelho, também testemunha a favor da fertilidade da igreja. Uma igreja que prega o evangelho é uma igreja que ganha alma. Consequentemente, uma igreja que não ganha alma é uma igreja estéril. É uma igreja que não gera filhos, que não produz para o reino de Deus. Isso é emblemático, e isso pode ser ainda demonstrado pelo fato dos crentes, mesmo os que não são batizados com o Espírito Santo, o crente tem o Espírito Santo na vida como penhor, como selo, está na vida dele. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E como nós sabemos, uma água, mesmo ela sendo potável ou própria para o consumo, uma água que fica muito tempo parada, ela pode se tornar um criador em potencial do mosquito da dengue. Dependendo do lugar, ela vai juntar lodo, do lodo, mosquito, ou pode ser usada até como local de descarte de algo impróprio ou apodrecido, de sorte que vai se tornar problema, vai gerar problema. Boa parte dos problemas que assolam as igrejas, em certa medida, se deve a isso. Crente parado é problema, atrai problema. A igreja não foi chamada para ficar no porão, a igreja foi chamada para ir aos campos, para alcançar os confins da terra. Ainda aqueles que dizem que hoje não se tem mais milagre, não se vê mais poder como antigamente. Ora, os dons do Espírito Santo foram dados à igreja tendo em vista a sua missão de pregar. Como é que Deus vai dar dom, como é que Deus vai usar, como é que Deus vai fazer milagre para uma igreja que fica parada, que não é comprometida com a pregação? O texto bíblico é claro: estes sinais seguirão. O sinal vai seguir quem se lança aos campos, quem se dispõe a fazer. Portanto, não espere ver milagre detido no comodismo, de braço cruzado ou indiferente à missão primeira, prioritária, o máxima, a tarefa máxima da igreja. O dom, diz o apóstolo Paulo, é do Espírito, não é do crente. E o dom é dado para exercício da missão máxima da igreja. Porque então Deus vai dar dom? Para que dom, se nós não dispomos a pregar? Para se fazer showzinho na igreja? Esses espetáculos que a gente costuma ver, de tanto milagre,
e nada de transformação e nada de resultado concreto para o reino de Deus. Os discípulos queriam ficar lá no monte vendo a transfiguração de Jesus, extasiado com a presença de Moisés e de Elias. Jesus logo disse, vamos descer. E lá embaixo no monte, enquanto Pedro, Tiago e João queriam ficar no êxtase, nas alturas, lá embaixo tinha alguém possesso que os demais não conseguiam expulsar. Portanto, não adianta desejar poder ou querer poder para fazer exibicionismo ou para exibicionismo. Poder, as ferramentas espirituais são para a igreja executar, ou exercer, ou cumprir a missão que Jesus lhe confiou. Portanto, se você quer ver milagres, se você quer ser usado, disponha-se a fazer o que Deus deseja que nós façamos, a executar a tarefa máxima da igreja. Por fim, o versículo 15 deixa claro que aos apóstolos foi dado autoridade para expulsar demônio. Isso mostra que essa autoridade ela está relacionada, diretamente ligada à missão da igreja. Isso pode ser entendido claramente na expressão de Paulo, quando ele diz que ganha almas, é tirar a vida das trevas para a luz, ou transportar vidas ou almas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para o poder de Deus. Usando a expressão bem popular, o diabo não deixa barato, não vai bater pau, ou vai ficar alegre quando a igreja sai aos campos para anunciar o evangelho. Portanto, é necessário que a igreja esteja revestida do poder, capacitada pelo poder, para expulsar. E vale dizer ainda, a ordem expressa é para expulsar, não é para perguntar se o demônio quer sair, tampouco para entrevistar demônio. Tem uns desajuizados aí que entrevista demônio. Como é que você vai conversar ou até entrevistar alguém que nunca se firmou na verdade? A Bíblia diz que o diabo, o maligno, nunca se firmou na verdade. Além de ser uma aberração falar com um mentiroso, a ordem de Jesus não é para conversar ou entrevistar, é para expulsar. Ah, mas Jesus conversou, perguntou o gadareno quem era ele. Jesus fez uma pergunta, ele não fez uma entrevista. E a pergunta de Jesus foi específica, deixando claro para nós que ali estava uma legião, ou seja, eram muitos. Era como se Jesus estivesse dizendo, pode ser quantos for, pode ser o poder que for, vai ser lançado por terra, pois era a proposta de Jesus libertar aquele homem. Fora isso, isto é uma exceção, não é uma regra, não há nenhum mandamento na Bíblia para se entrevistar. Assim, uma ordem para expulsar. E como essa ordem é dada aos apóstolos, ela é também extensiva à igreja. Portanto, expulsar demônio não é um dom para exclusivos. Tampouco isso torna o crente super poderoso ou santifica, muito menos vai tornar melhor que os outros. Isso eu volto a dizer, é uma ferramenta, é uma graça dada por Deus que não confere mérito a ninguém e não assegura a santidade a ninguém. É para ser usado com temor e tremor para a glória de Deus, sem sensacionalismo ou qualquer intenção de se exibir. O poder não é nosso, o poder é de Deus. E esse poder não é para afrontar o diabo, é se ele aparecer. Há alguns que até se esquivam disso e dizem, basta não mexer com o diabo que ele não mexe com nós. Para você não mexer com o diabo, você tem que deixar de pregar o evangelho. Aí você não vai mexer com ele. Portanto, isso é uma suposta prudência que não condiz com a verdade do evangelho. De sorte, querido, que a missão da igreja é clara, o texto é claro. Se você quer ser igreja de Cristo verdadeiramente, se você quer atender o chamado de Cristo para a sua igreja, está aí o roteiro, está aí a verdade claramente exposta. Deus em Cristo lhe abençoe, Deus em Cristo lhe ajude, lhe encoraje e lhe dê a graça de ser de fato e de verdade igreja de Deus na terra. Um abraço
e até o próximo, se Deus nos permitir.